Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade aqui na leitura de João, né, com a ajuda de Deus. É João 3, do 22 ao 36. Depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas e vinham ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo ali no Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando e todos vão ter com ele. E João respondeu: O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já esse meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala de coisas terrenas. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Bom, vamos então aqui dar continuidade e fazer a decodificação do que nós lemos. Então aqui nós podemos entender o seguinte, que João estava cumprindo com a missão dele. Ele sabia que tinha que fazer, que tinha que batizar, mas logo depois que ele revelou o ungido, que ele revelou Jesus e Yeshua, ele sabia que quem tinha que crescer de agora em diante era o próprio Jesus, porque ele veio do céu para trazer coisas celestiais, né? E era preciso que ele se elevasse e João naturalmente fosse ficando, né, ali mais na maciota. E então a gente pode ver também que as questões, né, que surgiam entre eles ali, uma delas, né, a respeito da purificação, quando foram a João, perguntaram a João, né, perguntaram a João sobre Jesus, né, e aí foi quando Jesus disse, né, foi quando João disse a respeito de Jesus, né, que era para ele que de agora em diante ia ser elevado, né. E logo ele vai dizendo também que se Jesus estava fazendo aquilo ali, é porque Deus estava dando ele condições de fazer. Porque, na verdade, todo homem que se propõe a fazer algo para glorificar a Deus, sendo ele fidedigno, buscando ser honesto, buscando fazer a coisa da melhor maneira possível, né? Deus vai acrescentar cada vez mais, né? Condições para que isso aconteça, né? E então é mais ou menos isso que a gente vê, né? João deixa bem claro aqui, né? Que nenhum homem, né, sem receber do céu alguma coisa, pode fazer algo pelo céu, né? Vós mesmos sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, né? Mas o amigo do esposo que lhe assiste, o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois já esse meu gozo está cumprido. Então, o esposo era Jesus, né? E João era um amigo de Jesus, era um amigo do esposo. Ele se alegrava em ouvir a voz do esposo. Ele se alegrava em ouvir a voz daquele que ele veio revelar para o mundo, né? Que era o Messias, né? Lembrando que a missão de João era batizar para que alguém que ele batizasse receberia o Espírito Santo. Esse era o Messias. Então, João veio para uma missão específica, né? E Jesus também.
Então aqui ele segue dizendo que é necessário que a partir de agora, então, ele cresça, Jesus cresça, ele apareça mais, ele vai ser agora atrair as pessoas, né? E ele vai diminuindo porque a missão dele era só revelar o ungido. Aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala de coisas terrenas, aquele que vem do céu é sobre todos, né? Então a gente tem que entender que e aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita seu testemunho. Aqui está falando de Jesus. Jesus era do céu, e ele viu coisas do céu, e veio à terra e nos revelou coisas celestiais. E infelizmente, aqui diz que ninguém aceita o seu testemunho, né? Ninguém estava aceitando, quer dizer, aí ele estava se referindo aos fariseus, aos religiosos, né? Que deveriam receber, porque na verdade eles tinham um estudo, eles tinham um treino mental, eles deveriam acolher Jesus, porque eles tinham um intelecto para acolher, entender e levar adiante. Mas eles não aceitaram. Por quê? Por causa da sua posição. Eles preferiram mais a sua posição social. Eles não levaram em conta que a vida é uma passagem, que a gente vive no máximo 100, cento e poucos anos e que a gente tem que deixar tudo aqui. Eles se apegaram ao status, eles se apegaram à sua posição social, aos seus cargos dentro do sinédrio, dentro das sinagogas, né? As suas vamos dizer assim, as suas vantagens, né? Os seus acordos, né? Como sociedade ali. É como se nós fôssemos ver hoje, né? O cara, daqui a pouco vai falar de Jesus, mas como é que ele vai contra a autoridade da denominação que ele representa como pastor? Como ele vai ir? Então ele vai ter que se adequar à mensagem, vai ter que de repente negar algumas coisas, alguns testemunhos de Jesus, para se adequar àquela denominação que ele faz parte, porque aquela denominação que ele faz parte dá status para ele, dá um bom salário todo mês, por causa dos dízimos, por causa das arrecadações. É mais ou menos isso que acontecia na época, né? E então aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita esse testemunho. Então o que testifica de Jesus, se não aquilo que ele viu e aquilo que ele revelou? Mas mesmo assim não quiseram, né? Como ainda hoje, nos dias de hoje, ainda muitas pessoas não querem. Aquele que aceitou, mas aqui diz assim também, que aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque como é que tu vai saber que Deus existe se tu não for a Jesus? Né? Por isso Jesus disse que ninguém veio ao Pai senão por mim. Porque Jesus veio do Pai para nós, para nos apresentar os céus. Então, se nós dermos crédito a Jesus, se nós dermos tempo para Jesus agir em nossa vida, e nós acolhermos o testemunho dele, observarmos, botar até mesmo, né? Não que seja isso certo, mas até mesmo muitas vezes botar em prova, né? Aquilo que Jesus nos diz. Com certeza, se tu for fiel, tu vai saber que Deus existe, porque Deus vai confirmar Jesus. Porque Deus vai. Entendeu? Então aqui diz, aquele que aceitou o testemunho de Jesus, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque uma coisa testifica da outra. Jesus veio dar testemunho do Pai. O Pai dá testemunho do Filho a todo aquele que ouve o Filho, né? E todo aquele que ouve o Filho conhecerá o Pai, receberá também o Pai no seu coração, ou seja, os ensinamentos do Pai, acolherá os ensinamentos do próprio Filho, e também dará testemunho do outro Paráclito. Porque lembra que são três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que todos são pessoas distintas, mas todos trabalham com um propósito, o propósito da criação, o propósito da vida sobre a terra, o propósito do reino de Deus sobre a terra, né? A paz, ou seja, o reino milenar, tudo isso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham junto para isso, cada um fazendo a sua parte, no seu devido tempo, na sua devida hora, mas todos trabalham em conjunto. Né? E nós também temos a nossa parte a fazer. E aqui ele segue dizendo, porque aquele que Deus enviou, ou seja, Yeshua, fala as palavras de Deus. Ele não fala dele mesmo, lembra? Jesus jamais vai falar dele mesmo. Jesus, então, portanto,
Nós temos como base aqui, nessa simples palavra, que Jesus jamais transgrediria o que Deus falou. Lembra o que Deus falou lá no Horebe? Lembra que o Pai deu ordem a Moisés, que são os tais mandamentos perpétuos? Tu acha que Jesus iria ir contra isso? Não, porque a missão de Jesus é falar em nome do Pai. Jesus não veio anular o que o Pai falou. Jesus veio fazer, dar o exemplo e fazer aquilo que o Pai mandou. Né? E aqui ele segue dizendo que Deus não dá o Espírito dele por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Tá? E aquele que crê no Filho tem a vida. Presta bem atenção. Aquele que crê em Jesus tem a vida. Claro que vai ter a vida. Porque no momento que tu ouvir Jesus, através de um discipulador, alguém fazer discípulo, e tu ouvir a voz de Jesus na boca de um discipulador, tu vê que é Jesus falando contigo, e tu ouvir Jesus, dar ouvido a Jesus, automaticamente tu vai começar a crer, porque os sinais vão acompanhar a tua vida. Ele vai confirmar a presença dele na tua vida. Automaticamente tu vai ter conhecimento da vida, porque Jesus vai te falar de coisas eternas, de coisas celestiais, que realmente é a vida verdadeira. Essa vida é maravilhosa, mas ela tem só um período aqui, né? A vida verdadeira não é a nossa carne e nosso corpo. A vida verdadeira é aquilo que nós somos antes da carne e do corpo. Ou seja, nós somos seres pessoais e espirituais, né? Então, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanecerá. Então é aquilo que eu tenho falado no outro vídeo. Quando você aí do outro lado, se deixar levar por Jesus, guardar a mensagem do Filho de Deus, você conhecerá o Pai. Você conhecendo o Pai vai te honrar. Quando você conhece o Pai por meio do Filho, você também virá a conhecer o Paráclito, o outro Consolador que Jesus prometeu que viria, porque será o Pai que o enviará. Então você conhecendo a mente de Cristo, você conhecerá a respeito do reino, como eu vinha lhe falado, o que é esse reino. E você não só ouvirá falar, e você não só verá de longe, você há de entrar no reino de Deus, que será estabelecido na terra. Você já se imaginou fazendo parte desse governo de Deus sobre a terra? Você já não militando mais pela direita, pela extrema-direita, ou pela esquerda, ou pela extrema-esquerda, ou nem pelo centrão? Você já imaginou você não militar mais por essas políticas que serão postas em xeque? Você militar pelo reino de Deus e você fazer parte do reino de Deus? Mas para você fazer parte e entender o que é o reino de Deus, o que é a política do reino de Deus, o que é o reino dinâmico entre as pessoas na face da terra, você precisa ouvir Jesus. Enquanto você não ouvir Jesus e não conhecê-lo, e não ter a mente de Jesus, você não vai entender. Uma, porque os que se dizem representantes de Jesus na terra e que não são os falsos profetas, são os falsos mestres que Jesus disse que viria para enganar muitos. Muitos de vocês estão nesse meio. E vocês estão absorvendo o conhecimento deles, que não é o conhecimento verdadeiro, porque eles somente usam o nome de Jesus, mas eles não apresentam um Jesus verdadeiro para vocês. Se eles não apresentam um Jesus verdadeiro para vocês, vocês não conhecem Jesus de verdade. E se não conhecerem Jesus de verdade, não conhecem tudo aquilo que ele anunciou que havia de vir. E vocês não conhecendo as coisas que hão de vir, como vocês vão participar dessas coisas? Vocês vão ficar de fora. Por isso nós temos que ter a mente de Cristo. E nós temos que deixar Jesus nos abrir o entendimento. E vocês verão que vocês muitas das vezes, nós muitas das vezes, damos crédito a homens. Deixamos homens que carregam consigo títulos de pastor, de apóstolos, disso e daquilo. E que na verdade estão só engodos, enganando vocês, enganando a todos nós. Né? Tirando do bolso de vocês 10%, campanhas de milhões,
Isso tudo esses são os enganadores, os mercenários. Enquanto vocês estiverem dando atenção a estes homens, vocês não conhecerão a Jesus. E não conhecendo a Jesus, não conhecerão a vida. A vida que Jesus nos ensina, a vida verdadeira, a vida celestial, como é o céu, como o céu virá, como será o reino. E vocês não conhecendo Jesus, não reconhecerão o Paráclito, porque Jesus fala do Paráclito, do outro Cristo. Vocês pensarão que, que ele é o anticristo. Tanto que os líderes religiosos já estão falando do anticristo, falam diretamente do anticristo, sem perceber que já desde o tempo de Jesus o anticristo já age. Eles são o anticristo. Eles são os anticristos. Lembra que foi disso aí? Muitos anticristos já há entre nós. Quem são os anticristos? Todo aquele que é anti-Jesus. Eu posso muito bem falar de Jesus aqui, usar o nome de Jesus. Em nome de Jesus sai demônio, em nome de Jesus isso, em nome de Jesus aquilo. Eu posso usar o nome de Jesus. Mas passar o conhecimento verdadeiro daquilo que Jesus mandou, eu posso não fazer. Principalmente com relação aos dízimos. Né? Jesus disse que nós temos que anunciar o evangelho do reino de graça, porque de graça nós recebemos. Mas eles não podem falar essas coisas. Porque quando eles falarem dessas coisas, eles vão ir contra aquilo que eles fazem, que é justamente cobrar o dízimo, tosquear a lã das ovelhas, né? E viver do dízimo das ovelhas. Isso não é permitido. Né? Até seria permitido as ofertas espontâneas para fazer com que o reino cresça, com que as obras de Deus, né, no mundo material aconteçam. Né? Esses valores do reino sejam implementados. Então é isso. Nós precisamos conhecer a mente de Cristo, nós precisamos ter a mente de Cristo, porque senão nós seremos enganados. Quando nós absorvemos o conhecimento da pessoa de Jesus, com a ajuda do divino poder que vem do céu sobre a nossa vida, quando nós temos o esclarecimento de conhecer a mente de Jesus, nós entendemos que as coisas de Deus são maravilhosas. Infelizmente, hoje, muitas vezes as pessoas se afastam de Deus, se afastam do próprio Jesus, não querem saber, acham que já radicalizam. Não vem com esse papo de Jesus, não vem com esse papo. Eles confundem Jesus com o que eles estão vendo nas igrejas. Só que eles não entendem que Jesus não tem nada a ver com o que está sendo feito dentro das igrejas. A começar que Jesus não mandou construir templos. A começar que Jesus não mandou cobrar dízimos. A começar que Jesus não disse que alguns homens deveriam receber o título de pastor. Pelo contrário, Jesus deixou bem claro que é justamente o contrário que deve acontecer. Porque ele é o pastor verdadeiro, nós somos seus discípulos. Então, que Deus nos abençoe, que Deus abra o nosso entendimento, para que a gente venha conhecer a mente de Cristo. E se questionar, se aborrecer. Lembra que eu tenho que falar o tempo todo sobre quem não aborrece a si mesmo não é digno de Jesus? É claro, porque nós aprendemos desde pequeno a sermos religiosos, a obedecer o padre, a obedecer o pastor, a ouvir a voz dessas pessoas que são estranhas. Nós aprendemos isso desde pequeno. E é justamente isso que Jesus quer nos ensinar, que a gente não deve mais fazer isso. A gente deve ouvir a voz do pastor, a voz de Jesus, para que sejamos um único aprisco, um único rebanho, um único aprisco, onde o pastor será Yeshua, será Jesus. Tá? Então vamos ter a mente de Cristo, que Deus nos ajude a ter o entendimento da mente de Cristo, para que quando esse outro Consolador, quando esse outro Cristo vier, que Jesus disse que virá em breve, e o próprio Jesus disse que o Pai enviará em nome dele, quando ele vier, nós possamos conhecê-lo. Nós possamos dizer assim, tá aí o outro Cristo que Jesus falou. É claro que esse outro Cristo que virá agora, que Jesus falou, é o mesmo que os judeus estão esperando. Aí talvez tu aí do outro lado diz, então tem dois. Sim. Jesus foi o Messias da casa de José. Mas também nós estamos aguardando o ungido da casa de Davi. Quando ele vier. É claro que os judeus vão reconhecer ele como sendo Messias, mas na verdade eles só não deram ouvido a Jesus. E deveriam ter dado. Porque se tivessem dado ouvido a Jesus, se tivessem dado mais tempo a Jesus,
Eles iam entender, não, beleza, Jesus, então tá, tu é o Messias, tu veio da parte do Pai, tu veio nos falar dessas coisas para nos preparar, para nos organizar, até que venha o outro Cristo, que será chamado ungido das nações, que ele sim governará, ele sim guerreará contra esse sistema, ele sim terá uma postura política, uma postura religiosa, entendeu? E uma postura de um governante. Ele governará de forma justa, né? Em nome de Jesus. Muito obrigado, que Deus os abençoe.